Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para falar de um livro que eu adorei, se chama A Espera, de um autor chinês chamado Ha Jin, da Companhia das Letras. Esse livro aqui, ele tem uma narrativa excelente, eu gostei demais da história, é bastante envolvente, não é um livro cansativo de ler. É uma narrativa que flui legal, flui suave, ela não tem nenhum percalço no caminho. E o escritor, eu achei muito interessante que o escritor Ha Jin, ele nasceu em 1956 na China e ele se mudou para os Estados Unidos em 1985. Ou seja, ele viveu 30 anos na China, né? E isso dá base para ele, o fato dele ter morado 30 anos na China, dá para ele uma base enorme para poder escrever sobre o seu país e sobre como era a situação das pessoas no tempo em que ele viveu lá, e mesmo a história que ele estudou nas escolas, etc., e depois do que ele pesquisou nos Estados Unidos, né, que ele passou a morar nos Estados Unidos a partir de 1985 e vive até hoje nos Estados Unidos como professor de inglês numa universidade em Atlanta, certo? Então, é um cara que escreve seus livros não na língua materna, mas na língua inglesa. Dá para perceber pelo, como é que fala? O título original do título, desculpa, o título original chama-se The Waiting, que significa a espera, e não é o título original em chinês, ou seja, o livro foi escrito em inglês. E o que fala a história desse livro? Bom, conta a história de Lin Kong. Lin Kong é um médico, tá, que trabalha num hospital numa cidadezinha chamada Muji. E essa cidadezinha fica afastada da cidade natal dele a um dia de distância, mais ou menos, viajando, né, de trem e ônibus. E a cidade que ele nasceu chama Gansu, né, a aldeia que ele nasceu, que é uma aldeia rural. Então ele teve a oportunidade de estudar medicina. Ele teve a oportunidade de fazer o ensino médio normalmente também, e assim, com a ajuda dos pais, obviamente, e ele não teve que pegar pesado em roça, ele é um cara mais urbano, mesmo tendo nascido numa aldeia de trabalhadores rurais. Daí o que acontece? Chega a um certo ponto da vida dele que os pais querem que ele se case, e o Ha Jin não está muito interessado em casamento. Ele está estudando medicina quando é proposta, quando os pais propõem para ele o casamento, e ele desencana, ele fala, tudo bem, podem escolher a esposa para mim, porque isso era de praxe. Não sei se ainda é de praxe lá na China, mas na época em que se passa a história, é de praxe que os casamentos sejam arranjados, que os pais escolham a esposa ou o marido, né? Tudo bem, daí eles escolhem a Shuyu, que é uma moça que bem do lar mesmo, ela trabalha na roça e trabalha no lar, é uma dona de casa ferrenha, e quando ele vê a noiva, ele fica desesperado, porque ele tinha visto uma foto dela e tinha achado mais ou menos, até aí tudo bem. Quando ele vê pessoalmente a noiva parecia ter 40 anos de idade, e não 26 anos. Né? Porque no caso ele tinha 27 anos e ela é um ano mais nova que ele. Bom, daí ele vê a noiva e fala, meu Deus do céu, mãos calejadas, pés atados, feia, muito feia, na descrição do livro dizem que Shuyu é muito feia, mas ela é muito trabalhadora, é uma mulher muito honesta, é uma mulher muito simplória, ela é analfabeta. E ele é todo erudito, né? Ele é todo intelectualizado e por aí vai. Eles não combinam em absolutamente nada, mesmo porque ele também é um cara bonitão. Ela é feia, ele é bonitão. Ela tem um corpo feio, ele tem um corpo bonito e por aí vai. Eles não combinam nem na intelectualidade e nem na parte física, né? Mas ele resolve mesmo assim casar porque a mãe implorou para ele que ele se casasse com Shuyu, e eles se casam. O que acontece? Ele trabalha, como eu havia dito no começo, num hospital que fica a um dia de distância, viajando. E nesse hospital ele acaba conhecendo Manavu.
Manavu é uma enfermeira do hospital e ele acaba gostando muito dela, a ponto deles começarem a ter uma relação. Mas a relação que eles têm não é uma relação de, como é que fala? De sexo, porque é proibido, e já que ele é casado. É uma relação de amizade, mas assim, tem um fundo a mais aí. Eles se gostam muito, eles querem ter uma relação mais forte, eles querem se casar na realidade, mas eles escondem isso de todo mundo, mas também ao mesmo tempo eles respeitam as regras do hospital e da China, né? Daí o que acontece? A Manavu pede para ele se divorciar da esposa, e ele começa a tentar se divorciar da esposa. Todo ano, todo verão, ele volta para a cidade natal dele e ele se encontra com a esposa lá e leva a esposa ao tribunal. E chega no tribunal, a esposa não quer desfazer o matrimônio. Mas ela falava para ele que chegando no tribunal ela ia falar para ele, para o juiz, que não, que a gente vai se separar, que a gente não se ama mais, etc. e tal, mas chegava na hora ela dava para trás. E daí ele ficou durante 17 anos fazendo isso, tentando o divórcio e não conseguia, porque no final a esposa dava para trás, e durante 17 anos ele vivendo com a Manavu, né, com a namoradinha dele, sem transar, sem ter a menor relação de afeto juntos. Eles não saíam do perímetro do hospital, era proibido. Se eles fossem pegos na cidade andando juntos, eles seriam despedidos e podia ter outras complicações penais aí por trás. Enfim, complicado. Eu achei também que o Lincoln, ele era meio bunda mole, porque ele não era um cara completamente apaixonado por Manavu. Se ele quisesse de fato, ele ficava com ela e arcaria com as consequências, né? Arrumaria outro emprego em outro lugar, porque esse hospital que eu estou falando é um hospital militar, né? Então ele é um militar, o Lincoln. E a Manavu também é uma militar, então eles vivem num regime muito restrito. Aí depois de 18 anos, o hospital diz que o Lincoln, se ele quiser o divórcio, ele consegue sim o consentimento da esposa, né? Porque desde que ele consiga provar que ele viveu 18 anos afastado da esposa. E ele consegue provar isso e de fato eles conseguem a separação, né? E aí o que vai acontecer com a vida dos dois? E o que vai acontecer com a esposa do Lincoln, né? Com a Shuyu? Então, vem uns questionamentos interessantes, porque esse livro aqui ele se chama A Espera. Mas a espera diz respeito ao que exatamente? Diz respeito somente ao tempo que Lincoln e Manavu esperam para que o casamento de Lincoln se desfaça, para que eles se casem? Será que é só essa espera? Ou a espera tem algum sentido maior além desse? Como, por exemplo, o anseio de cada indivíduo, de como as pessoas vivem suas vidas, o que elas querem da vida, o que elas esperam da vida, essa espera, você entende? E o livro trata disso também. Não é só uma espera de tempo, mas é uma espera de anseio, de necessidade, de querer saber, meu Deus do céu, como vai ser minha vida daqui 20 anos, sabe? E do que esperar das pessoas, e do que esperar de si próprio. É um livro que questiona muito os anseios, tanto do Lincoln quanto os anseios de Manavu, e também fala um pouco de Shuyu, dos anseios dela, não é verdade? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa faltando do que eu gostaria de dizer. Então, é o que eu estava falando, a espera fala do divórcio, do tempo que eles esperam para o divórcio ser consumido, né, para o divórcio acontecer, mas também como saber o que se espera no sentido de anseio, o que esperamos da vida, de nós mesmos, dos outros, do trabalho. O que vale mais, uma grande paixão ou a paz de espírito? Esse ponto é um ponto importante do livro. O que vale mais, uma grande paixão ou paz de espírito? Será que a relação de Manavu e Lincoln é realmente uma relação de amor?
ou é uma relação de um preencher só o vazio do outro? Vocês entendem? Tem várias coisas por trás disso tudo. Então eles esperam 18 anos para consumir um casamento, mas será que tem alguma coisa por trás do que levam eles a querer este divórcio? Quer dizer, são várias questões que são levantadas no livro, e o livro termina de um jeito que eu vou falar para vocês que é um pouco machista, ou não, depende de como você abrir a cabeça para interpretar a situação. Eu achei que, tipo assim, eu não posso falar muito, senão eu vou soltar um mega spoiler, mas assim, o final vai te fazer refletir bastante. Vai te fazer refletir bastante e é inesperado. É inesperado. Eu gostei muito do final. É um pouco machista, tá? Um pouco machista, quando eu digo um pouco machista, é que não é muito machista, não é uma coisa de caso pensado, é uma coisa cultural. A gente vê o que acontece como algo cultural da China. De repente pode ser até uma forma do Rajin estar criticando como é formada a sociedade chinesa, né? Em que bases são... Qual é a base da sociedade chinesa? Eu acho que ele questiona um pouco isso. Então, mas quais são os sentimentos que está por trás de Lin Kong e Manavu no final do livro e de Shuyu também? O que passa pela cabeça deles? Vocês entendem? Então eu não posso soltar mais nada porque vai acabar sendo um spoiler. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, porque para mim esse livro foi um livro muito especial. Eu comprei vários livros no Walmart de autores desconhecidos. Eu comprei autores chineses, israelenses, de outros países que eu não me lembro agora, mas eu comprei justamente de autores completamente desconhecidos, porque não se vê no Scooby. Resenhas desses autores, inclusive do Rajin, não se vê. Ele é mais conhecido nos Estados Unidos que aqui no Brasil. Mas é uma leitura muito boa, gente. Uma leitura muito boa. É um livro que vale a pena investir, vale a pena ler. O outro livro que eu comprei dele, O Ensandecido, falam que é melhor que A Espera. Tá 4,5 estrelas no Amazon.com. E espero ler em breve também, porque eu gostei demais desse autor, e espero que a Companhia das Letras resolva lançar os outros títulos do autor no Brasil, coisa que eu acho difícil porque as vendas não devem estar sendo muito boas, porque a gente não vê nem no Scooby, deve ter o quê? 17 livros na estante das pessoas, é muito pouco. Mas enfim, mas eu fico muito feliz de ter conhecido o Rajin, como estou ansioso para ler os outros autores desconhecidos, que eu comprei os livros, né? E enfim, eu gostei demais, recomendo demais a leitura. Para mim esse livro está entre 4 e 5 estrelas. Eu estou meio receoso de ficar dando 5 estrelas para livros, porque eu acho que o livro, para receber 5 estrelas, ele tem que ser excepcional do excepcional do excepcional. E esse livro aqui ele é muito bom, mas ele não é excepcional. Ele é muito bom. Por isso que fica entre 4 e 5 estrelas. Eu dou 4 estrelas e meia para esse livro. Tá legal, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima resenha. Valeu!